Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos aqui mais um domingo na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma semana, Deus, Ele nos deu a vitória, nos guardou, nos protegeu. Você que está aí em casa se guardando dessa doença, Deus, Ele é contigo. Deus, Ele te consola. Deus, Ele te protege. E é esse o Deus que nós servimos, meus irmãos, um Deus que cuida do seu povo. Eu quero convidá-los nesse momento a fechar seus olhos aí na sua casa, reúna a sua família, chame aí seus filhos, seu esposo, sua esposa, e vamos orar ao Senhor. Vamos dedicar esse momento na presença do Senhor. Feche seus olhos. Pai amado, meu Deus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Santo e eterno Deus. Somos gratos a Ti, meu Pai, porque mais uma semana, Pai, Tu nos guardaste. Mais uma semana Tu colocaste o pão na nossa mesa. Mais uma semana, Senhor, a Tua presença fez parte da nossa vida, Senhor. Ó Pai, toma-nos em Tuas mãos, operas em nosso meio. Continuas, ó Deus, continuas operando em nosso meio, Senhor. Vai visitando cada lar, cada família. Vai visitando, Pai, aqueles que estão sozinhos em casa, que não podem sair. Vai visitando, meu Pai, aqueles que estão, meu Pai, ó Deus, precisando de um consolo, precisando, ó Pai, de um afago. Vai lá, Senhor, envia Teus anjos. Envia, meu Pai, os Teus anjos para guardar e proteger a Tua igreja, Senhor. Toma-nos neste dia, meu Pai. Abençoas, ó Pai, o louvor que será entoado, a mensagem que será ministrada, meu Pai. Que a Tua presença esteja sobre nós, ó Pai. Alcança aqueles que estão nos vendo, Senhor. Fala o coração deles e operas mais e mais em nosso meio. Somos gratos a Ti, meu Pai, por tudo que Tu tens feito em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor e adorar esse Deus que é um Deus vivo e maravilhoso. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu te convido a ficar de pé, eu te convido a ficar à vontade na presença do Senhor, porque Ele criou, Ele fez todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Teu nome, Deus. Vamos adorar e vamos engrandecer o Seu nome neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Seja livre. Adore ao Rei dos Reis. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Adore ao Rei, justificado, justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado
presença do pecado, livre serei. De glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Declare: salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Adore! Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Aleluia! Glória a teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos nesse dia, Pai. Nós engrandecemos o teu nome, Pai. Bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, adore ao Rei. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória,
seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, ao que está sentado, você pode adorar a Ele, oh, no trono. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, sim, pelo século dos séculos. Declare: poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, adore ao Senhor, Ele é poderoso, Ele é poderoso, poderoso Deus, tudo é para Ele, engrandeça o nome de Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Feche seus olhos e adore ao Deus, Ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Você pode repetir: minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Sim. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como você está nesse momento, assim como bem descreveu o pastor. Talvez você esteja com medo, talvez você esteja até mesmo sem esperança, talvez você tenha pensado até que tudo acabou. Mas eu te digo nesse dia, nada acabou, porque Ele é o Deus que começou tudo. E Deus, Ele nunca para no meio, Ele sempre termina aquilo que Ele começou. Que você possa adorar esse Deus. Entregue suas preocupações na mão dEle, entregue seu medo na mão dEle. Entenda que Ele pode mudar todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Entenda que Ele é que
transforma as vidas. Ou melhor, sujeite a presença dele, a sua soberania, porque ele permite todas as coisas, e no tempo certo, para mim e para você, Deus, ele há de trazer aquilo que cada um de nós esperamos. Todos queremos passar por isso, mas Deus tem nos ensinado muitas coisas através desse momento. E eu digo para você, aproveite. É um privilégio estar neste momento. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aquieta teu coração, confia nele e o mais ele fará. Amém? Deus te abençoe, te prepara, porque há mais de Deus para a tua vida neste momento. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Carlos. Aleluia, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Como esse Deus é lindo, como esse Deus é vivo, como ele é verdadeiro. Se prostre, se humilhe diante dele, porque só ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 11, verso 1 ao 4. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1 ao 4. Desde já, eu já informo que fique aí com sua Bíblia aberta, porque a gente vai folhear um pouquinho ela hoje, tá? Hoje a gente vai ler bastante a palavra de Deus. E fiquem acompanhando a leitura. Não só escute, mas abra a palavra também e acompanhe. Amém? 2 Samuel capítulo 11, verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Amém? Que o Senhor ele aplique a sua palavra aos nossos corações. E a oração que eu faço nesse momento é que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da sua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto aqui, ele nos mostra exatamente o momento em que Davi ele descumpre a lei do Senhor. Ele quebra um mandamento do Senhor e se deita com uma mulher casada, desagradando assim a Deus. Entendam uma coisa: Davi, que todos nós conhecemos como o rei de Israel, o grande rei de Israel, o homem segundo o coração do Senhor, o homem que era um verdadeiro adorador, um salmista, um homem que confiava em Deus de uma maneira tão sobrenatural, que foi enfrentar o gigante Golias sem nunca ter pego uma espada. Então a gente olha em Davi um homem perfeito diante de Deus. A gente olha para Davi e nunca acha que esse homem pecou contra o Senhor. Mas o texto que acabamos de ler nos mostra isso. Davi pecando contra Deus ao deitar-se com uma mulher
casada. E o pior, se continuarmos lendo o texto, ele mandou o seu marido, o marido da mulher que ele havia deitado, Batseba, para a frente de batalha para morrer, uma vez que ela estava grávida. Então percebam que esse grande rei, esse grande homem de Deus, ele cometeu algo muito grave diante do Senhor. Ele pecou contra Deus. Ele se utilizou de malícia para esconder um pecado diante do Senhor. E, meus irmãos, eu vou ser sincero, eu não me espanto em saber que Davi de fato pecou. Eu não me espanto, quando eu olho para isso, eu não fico espantado. Caramba, Davi pecou, caramba, logo Davi. Não, eu não fico espantado. E é a partir daqui que eu quero construir em vocês, conversar com vocês sobre essa questão do pecado, sobre essa questão que nos afasta de Deus, que é o pecado. A gente abre a palavra de Deus em Gênesis capítulo 4, verso 7. Lá a gente vai aprender um princípio. Diz assim a palavra: se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Tá? Esse texto relata a questão de Caim, quando mata Abel. Antes de ele matar Abel, Deus fala com ele, fala exatamente isso. Deus percebe no coração de Caim o desejo de matar e diz a ele: olha, está nas tuas mãos, tu escolhe matar ou não matar. O que eu aprendo com isso, meus irmãos? Davi, ele teve a opção em dominar o seu desejo. O texto que nós acabamos de ler mostra que ele olhou da varanda e viu, do palácio real, lá da casa real, e viu uma mulher formosa tomando banho. E ali nasceu o desejo, nasceu a cobiça. E, meus irmãos, não se espantem, Davi teve sim a opção em querer ou não pecar, em querer ou não deitar-se com aquela mulher. Ele teve essa opção, e ele escolheu deitar-se com aquela mulher. Ele escolheu, um desejo dentro dele foi mais forte e o dominou e o levou a pecar. E aí a gente não pode deixar de aprender com Paulo sobre que desejo é esse, sobre isso que invadiu Davi e o levou a pecar. O pecado, meus irmãos, ele faz parte da nossa natureza. Nós somos predispostos ao pecado. Nós temos esse desejo, a cobiça para o pecado, porque ele habita em nós, o pecado, porque o pecado faz parte da nossa natureza. E aí Paulo, em Romanos capítulo 7, do verso 14 ao 20, ele vai dizer assim, preste atenção, Romanos 7, 14 a 20. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Meus irmãos, quando Adão e Eva, eles desobedeceram ao Senhor, o pecado ele entrou na raça humana e nos tornou como um trapo de imundícia diante do Senhor. Injustos, injustificáveis, nós nos tornamos pessoas que não merecem a graça de Deus, que não merecem o perdão de Deus. Deus nos cria perfeito e nós nos sujamos ao desobedecermos, ao descumprirmos os seus mandamentos. O pecado ele entra e nos estraga e nos leva para longe de Deus.
E isso, a gente vai confirmar isso lá em Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, passamos a conhecer a morte, ou melhor, quando o pecado ele entra em nós, através lá de Adão e Eva, da desobediência, passamos a conhecer a morte, uma vida longe da presença de Deus. E Paulo ele continua nos explicando lá em Romanos capítulo 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23, só a parte A, porque o salário do pecado é a morte. O pecado, meus irmãos, ele nos leva à prática de obras reprováveis diante de Deus. O pecado ele não é bom, e aquele mesmo pecado que dominou Davi e o levou a desobedecer a Deus, é o mesmo pecado que habita em nós e nos leva a desobedecer a Deus. No pecado nós encontramos morte, no pecado nós nos afastamos de Deus, no pecado nós estamos longe de Deus. E Paulo, ele agora escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte, Gálatas capítulo 5, verso 17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E ele continua no capítulo 5, aí pula para o verso 19 ao 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, o pecado ele nos leva a práticas reprováveis diante de Deus. Paulo explica isso nesses textos que nós acabamos de ler. E é por isso que eu volto a dizer, não me espanto pelo fato do grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ter pecado contra Deus. O pecado ele faz parte da nossa natureza. E meus irmãos, eu quero que vocês entendam alguma coisa. O fato do pecado fazer parte da nossa natureza não nos dá o direito de vivermos na prática do pecado. Entendam isso. Eu reconheço que eu sou um pecador, que a natureza pecaminosa habita em mim e que muitas vezes essa natureza ela domina o meu desejo. O fato disso existir dentro de mim e lutar dia e noite contra as verdades de Deus que estão aqui no meu coração, isso não me dá direito de me justificar dizendo eu pequei e pronto, eu vou pecar porque é algo que faz parte da minha natureza. Isso não nos dá o direito, meus irmãos, porque o pecado ele gera morte, o pecado ele nos leva para longe de Deus, nos afasta de Deus, e Paulo ele volta a nos explicar isso em Romanos capítulo 6, do 1 ao 14, eu quero ler com vocês isso, diz assim o texto, que diremos pois, permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? E aí ele continua explicando, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ele continua, porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte,
também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto, que está justificado do pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluias! Apesar do pecado habitar em nós, pela graça podemos viver o novo de Deus, meus irmãos. Pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, o pecado que habita aqui, uma vez que reconhecemos a Cristo e passamos a viver a sua palavra, esse pecado ele não tem mais domínio, ele não mais me controla, porque a graça do Senhor, ele nos alcançou. E aí eu digo a vocês, o fato do pecado habitar em nós não quer dizer que vamos ser escravos, porque ele nos libertou ao morrer naquela cruz, ele nos deu vida ao ressuscitar no terceiro dia. Esse é o plano, esse é o projeto de Deus. Ele nos reconcilia em Cristo para vivermos não mais presos no pecado, mas livres nele, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, segundo o operar e o efetuado Espírito Santo de Deus em nossa vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Somos justificados pela graça. Aleluia! Paulo ele vai falar assim, Romanos 3:24. Romanos 3:24, abre aí. Sendo agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Aleluias. Aleluias. Desculpa, Romanos 6:22 vai dizer isso. E Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Romanos 6:22, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Uma vez em Cristo, meus irmãos, aleluia, não vivemos mais para o pecado. Pelo contrário, o nosso fruto deve ser para a santificação, a fim de alcançarmos a vida eterna. E aonde nós encontramos isso? Somente em Cristo. Somente em Cristo podemos nos santificar. Somente em Cristo e na sua palavra, nos seus mandamentos é que nós podemos ser justificados, é que nós podemos ser santificados, meus irmãos, somente nele. Aleluias, glória a Deus, é nele, foi ele que nos libertou, foi ele que venceu o pecado, foi ele que deu vida, é ele que santifica por meio da sua palavra, é a sua graça, glória a Deus. Mas eu não estou dizendo aqui, igreja, que não mais pecaremos. Isso é impossível. Isso é impossível. Todos pecamos. E nos fazemos mentirosos se dissermos que não temos pecados. É impossível nós, homens naturais, não pecar contra o Senhor. É impossível.
Mas se pecarmos, escutem só, se pecarmos, temos um advogado. Temos um advogado junto ao Pai que nos defende. Aleluias. Temos um advogado que intercede por nós. 1 João capítulo 2:1 vai dizer assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Ele é o nosso advogado. Eu não estou pregando aqui homens perfeitos, mulheres perfeitas. Eu estou pregando aqui homens que têm a natureza de pecado e que não merecem a Deus, mas pela graça de Deus Ele nos reconcilia, pela graça de Deus Ele nos lava e nos purifica, Ele nos santifica. Mas apesar de Ele nos lavar e nos purificar em virtude da natureza que ainda habita em nós, nós estamos sujeitos a pecar. No entanto, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Porque Deus, Ele se preocupa conosco, Ele sabe das nossas limitações e Ele entende que o homem não é perfeito. E é por isso que Cristo, Ele intercede por nós, é por isso que Cristo, Ele morreu naquela cruz. Aleluias, glória a Deus. Agora, meus irmãos, essa defesa, ela vai ocorrer em duas situações. Em duas situações, Cristo, o nosso advogado, Ele pode nos defender diante de Pai, quando pecarmos. Eu quero frisar isso aqui, nesse dia. Eu quero frisar isso aqui. O primeiro momento é quando nós confessamos os nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados. 1 João capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Salmos 32, 5: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aleluias. Quer receber perdão do Senhor? Confessa o teu pecado. Confessa o teu pecado, volta a ter comunhão com Ele. Reconheça que você pecou, se humilhe, confesse, se rasgue, chore na presença do Senhor. Se derrame, confesse, declare, abra a sua boca e diga que pecou, que fez isso, que fez aquilo, porque pecado só é perdoado quando confessado. Não existe perdão de pecado sem confissão. Como Cristo pode interceder junto ao Pai, advogar a nossa causa, se nós não confessamos o pecado que temos feito contra Deus? Não há perdão sem confissão. Não há igreja do Senhor. Se humilhe na presença de Deus, confesse seus pecados, declare: Senhor, eu pequei no meu pensamento, eu pequei nas minhas palavras, eu pequei nas minhas atitudes. O mal que habita em mim, Senhor, tomou conta de mim, eu desagradei a Ti, Senhor, me perdoa, dê nome ao seu pecado, tire do buraco, do esconderijo do teu coração o teu pecado e jogue ele para o Senhor. Porque somente assim tu serás perdoado, somente assim tu serás reconciliado. Confesse a Deus. Quando eu olho para o Antigo Testamento, que os profetas ali, Jonas leva uma palavra de juízo para Nínive. Aleluia. Jonas leva uma palavra de juízo para Nínive. E o que é mais lindo ali, ele estava com medo de ir para aquele lugar, porque era um povo mau, era um povo que matava, era um povo realmente muito mau.
E o lindo é que quando ele chega ali, que ele decreta, que ele declara o juízo, que ele declara que Deus está dando uma chance àquele povo, confessa seu pecado e se volta ao Senhor. Todo o povo se veste de pano de saco e se lança no chão, arrependido, confessando seu pecado. Agora, muitas vezes a gente quer ser perdoado por Deus, mas a gente nem diz a Deus qual é o nosso pecado, sob o pretexto, Deus conhece todas as coisas. Não, meu irmão, Ele quer ouvir da tua boca o que tu cometeu, o pecado que tu cometeu, é isso que Ele quer ouvir. É isso, porque Ele sabe que nós somos pecadores desde Adão e Eva. Quando ele desobedeceu, ainda vou além, desde a fundação de todas as coisas, ele já sabia que o homem iria desobedecer, que o homem iria pecar, e que seria necessário Cristo para reconciliar o homem com Deus. Agora nós queremos ser santos até mais do que Deus, e não queremos confessar o nosso pecado. Deus me entende, Deus é amor. Confessa, igreja, confessa. É isso que Deus espera. Somente assim Ele pode interceder por nós. Somente assim podemos ser lavados e limpos. Somente assim. Mas muitas vezes escondemos, muitas vezes temos pecados de estimação e não queremos abrir mão dele. Não, eu já tenho cargo na igreja. Não, eu já faço isso ou aquilo na igreja. Eu sou profeta, eu tenho dons espirituais, eu falo em língua estranha. Para que Deus se manifesta? Meu irmão, confessa o teu pecado. Não existe justificativas para Deus. A única justificativa que Deus aceita é quando nós nos humilhamos e falamos: Pai, pequei. Somente contra ti, Senhor, eu pequei. Aleluias. Um segundo passo, meus irmãos. Primeiro é confessar. Quando eu confesso o meu pecado, Jesus já coloca a maletazinha dele como advogado, já chega lá diante de Deus, né? O grande juiz, e já fica em pé, e ele só espera mais uma postura nossa. E que postura é essa? Arrependimento da prática pecaminosa cometida. Não adianta eu confessar e continuar fazendo. Eu preciso confessar e me arrepender. O que é arrependimento? Deixar de praticar o pecado cometido, deixar de viver segundo o pecado que habita em mim. Aleluias. Lucas capítulo 13, verso 3, só a parte B vai dizer assim: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O arrependimento eficaz é quando deixamos a prática do pecado de uma vez por todas. Eu confesso aquele pecado e não volto a cometê-lo, e não volto a praticá-lo. Ele está lançado fora, não faz mais parte da minha vida. Olha, eu quero meditar rapidamente 3 textos com vocês. Ezequiel 18, do 30 ao 32, vai dizer assim: portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor: arrependam-se, desviem-se, marque essa palavra, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se, marca essa palavra, de todos os males que vocês cometerem, e busquem, marca essa palavra, um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor: arrependam-se e viva. As palavras que eu pedi para vocês grifarem: desviem-se, livrem-se, busquem. Vamos para outro texto aqui, Mateus 3,8. Deem frutos, marque essa palavra, que mostre o arrependimento. Deem fruto que mostre o arrependimento. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar, marca essa palavra, dos seus maus caminhos,
dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluias. Arrependimento, meus irmãos. Ezequiel, desviar-se, livrar-se, buscar um coração novo. Mateus, dá fruto que mostra arrependimento. 2 Crônicas 7,14, se afaste dos seus maus caminhos. Isso é arrependimento. Deixe de fazer o que você fez de errado e passe a viver o novo, e passe a buscar o novo, e passe a se encher das coisas de Deus e não voltar mais a fazer aquilo que desagradou a Deus. Isso é arrependimento. Entendam? Não é por um período de tempo, é para o resto da tua vida. Porque quem se arrepende de verdade, meus irmãos, ele não vai querer voltar a pecar contra o Senhor. Ele não vai querer voltar a praticar aquele pecado que um dia ele cometeu. Ele não vai. Se a gente olhar para a história de Davi, a Bíblia só relatou um pecado de Davi de adultério, que foi o primeiro. Depois desse pecado aí, quando ele se arrependeu, quando ele confessou e se arrependeu o seu pecado, ele nunca mais adulterou na vida dele. Aleluias. Nunca mais ele adulterou. Ele cometeu outros pecados, mas esse ele baniu, mas esse ele sentiu os ossos dele enfraquecer por conta do pecado, ele sentiu a dor do pecado. E é isso que é arrependimento, meus irmãos. É sentir o coração de Deus triste, magoado. É sentir a nossa vida doer, se moer, os nossos ossos enfraquecer, a gente apodrecer e não querer mais isso para a nossa vida. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Aleluia, é o que Deus espera do seu povo. Temos sim um advogado junto ao Pai, mas se faz necessário confessar, se faz necessário se arrepender. Aleluias! Porque só encontramos o perdão quando confessamos e nos arrependemos, quando nós nos rasgamos diante dEle, quando nós nos humilhamos e dizemos a Ele que erramos e que não queremos mais voltar a praticar. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Igreja do Senhor, esse é o tempo de confessar, esse é o tempo de se arrepender, esse é o tempo de colocar no lugar tudo que está fora do lugar, de se ajustar, esse é o tempo de buscar a presença do Senhor e se rasgar diante dEle, esse é o tempo, igreja do Senhor, porque somente nele encontramos vida, somente nele encontramos perdão. Somente nele, meus irmãos, vamos encontrar o que a nossa alma tanto anseia. Aleluias. Glória a Deus. O pecado, ele nos matou e ele dominou o nosso ser. Trapo de imundícia somos nós. Mas pela graça, Cristo nos alcançou. Pela graça, Cristo, Ele nos santifica. Pela graça, Cristo agora nos dá condições de lutar contra o mal que opera dentro de nós, contra o pecado que muitas vezes coordena as nossas vidas, contra a obra da carne que desagrada ao Senhor. E isso só é possível quando Cristo, Ele que é o nosso advogado, Ele intercede ali mediante a uma confissão e um arrependimento genuíno, verdadeiro diante de Deus. Aleluias! Porque Deus nos chamou para sermos filhos, Deus nos chamou para vivermos com Ele, Deus nos chamou para a vida eterna. E o pecado não entra lá. O homem sujo e contaminado pelo pecado não entra no lugar que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que confessam e se arrependem. Aleluia. Eu quero encerrar, meus irmãos, lendo o Salmo de Davi, o Salmo 51. É exatamente o Salmo que Davi canta, que Davi escreve ao Senhor após pecar contra Batseba. Prestem atenção, Salmo 51, vejam a declaração de Davi, quando ele reconhece que pecou, que errou, ao deitar-se com aquela mulher casada, Batseba.
Salmo 51 vai dizer assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado, e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que me amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aleluias. Perceba um coração de um homem arrependido, um homem que não escondeu o seu pecado da face do Senhor, o homem que reconhece que pecou contra ele, o homem que, por ter feito em oculto o pecado dele, tornou as claras diante de Deus, o homem que reconheceu o quanto precisava do perdão de Deus. Aleluia, e ele encontrou esse perdão. Ele pede a Deus para esconder a face dos pecados dele, que vai lhe apagar as iniquidades. Ele pede a Deus: não me lance fora da tua presença. Davi sabia que não haveria outro lugar para ele estar senão na presença do Senhor, e que o pecado que ele havia cometido tinha lançado fora. E aí ele clama a Deus: não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, me dá a alegria da tua salvação. Aleluias. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Meus irmãos, que essa seja a oração nossa, que a gente possa viver isso, buscar ao Senhor com toda ardor, com toda confissão e arrependimento, porque não há outro lugar. É a presença dele que nos importa, é na presença dele que temos que viver, e só podemos habitar na presença dele se confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos verdadeiramente. Aleluias. Oh Deus, aleluias, aleluias. Aí Davi ele diz assim: olha, não importa sacrificar, não importa queimar para ti, aleluias. O que importa para ti, Senhor, é um espírito quebrantado, é um coração contrito. Oh Deus, é isso que Deus espera da gente, meus irmãos. Não é o trabalho na casa dele, não é o ter dons espirituais, o falar em línguas, não é o fazer caridade. O que Deus espera de nós é um coração contrito, é um coração quebrantado, é um homem e a mulher de Deus arrependido, que quer viver na presença dele, que depende dele, que espera apenas nele. É isso que Deus espera da gente.
Aleluias. Oh Deus, muitas vezes, meus irmãos, a gente fica se condenando, muitas vezes a gente se sente culpado e acha que Deus não nos perdoa. Preste atenção, Deus Ele te perdoa. Preste atenção, se tu se confessar o teu pecado, se tu te arrependeres verdadeiramente e quebrantar o teu coração, Ele te perdoa e te recebe como filho e te faz novo. Aleluia, Ele te levanta, Ele te sustenta. Aleluia. Aleluias. Tira da tua mente essa autocompaixão, tira da tua mente esse sentimento de que não é perdoado por Deus. Deus, Ele te perdoa assim, porque Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia. Te arrepende, porque o que falta é arrependimento, o que falta é confessar pecado, o que falta é se deleitar na presença do Senhor, com o coração limpo, puro e quebrantado. É isso que o Senhor espera de ti. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero encerrar aqui. Você que não é crente, está na hora de confessar e reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que ainda não o tem como seu Senhor, receba da graça dele, se arrependendo e confessando os seus pecados. Deixa ele entrar, porque ele tem vida para ti. Ele te lava, ele te purifica. Deixa ele entrar. Tu diz que não tem força, tem sim nele. Abre teu coração, dá o passo, dá o primeiro passo. Senhor, entra na minha vida, eu me arrependo, tantos pecados eu cometi. Entra na minha vida, me muda, me transforma, faz de mim um filho teu, que a tua presença habita em mim. Aleluias. Não perca tempo, não espere uma igreja abrir. Te ajoelha aí mesmo onde tu estás, chora, se lamenta, declara que precisa dele, pede perdão a ele e convida ele para entrar na tua vida. Aleluia, porque o Espírito de Deus não está limitado a 4 paredes. Muitas pessoas dizem assim: o pastor não fez nem apelo, por isso que eu não aceitei a Jesus. Meu irmão, não vem com isso não. Tira isso da tua cabeça, dobra teu joelho aí e reconhece que tu precisa dele e convida ele. E aí quando a igreja entrar, tu entra pelas portas da igreja. Quando a igreja voltar a funcionar, a abrir as portas, tu entra pelas portas da igreja, do templo, e glorifica a Deus, e louva a Deus, e diz a todo mundo que é uma nova vida, que é uma nova pessoa, que Cristo entrou na tua vida. Aleluias. Não te prendas à doutrina de homem, não te prendas às 4 paredes, ao templo, mas se renda ao Senhor e se humilhe diante dele. E você que já é da igreja, que está escondendo o seu pecado, que está fraco aí, presta atenção, Ele te ama, presta atenção, Ele quer te perdoar, presta atenção, Ele quer te levantar. Confessa o teu pecado, abandona o teu mau caminho e deixa Ele fazer novo na tua vida, deixa Ele entrar na tua vida e te fazer um novo homem, uma nova mulher. Oh, glória a Deus. Não deixa o inimigo te enganar. Não posso, é mais forte do que eu. Não, nada pode te separar do amor que há em Cristo Jesus. Nada, nada pode. Te levanta, anda. Deus é o teu consolo, Deus é o teu perdão. Somente reconhece, confessa, te arrepende, somente te volta para Ele. Toma uma decisão na tua vida, a melhor da tua vida, e te rendes e volta ao Senhor. Tu estás há 20, 30 anos, 40 anos dentro da igreja e não sabe o que é ter perdão de Deus, porque tu nunca confessou o teu pecado. Acaba com isso, meu irmão. Acabou esse tempo, está na hora de crescer, está na hora de viver o novo de Deus, está na hora de viver o que Deus verdadeiramente tem para ti, que é a vida dele em ti, com toda a liberdade no Espírito, com todo o gozo no Espírito, com tudo aquilo que Deus tem para nos dar, que é a sua própria vida. Aleluias. Precisamos nos arrepender, precisamos confessar, precisamos viver para Deus. Oh Deus, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Meus irmãos, meditem no que foi falado aqui, porque o tempo é de se arrepender, o tempo é de confessar e se arrepender, e se encher
do novo de Deus na tua vida. Amém? Que o Senhor possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. E eu quero encerrar aqui desejando a vocês o entendimento, pedindo a Deus para que Ele lhe dê entendimento, que nasça, que brote em seu coração forças, ânimo, a vontade de mudar. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre dessa malignidade, que o Senhor seja contigo, em nome de Jesus. Eu os saldo, eu deixo a paz do Senhor, o amor de Deus Pai e a graça de Deus, ela seja derramada sobre a tua vida mais e mais. Amém? Então fique ligado no Senhor nesses dias e medite cada vez mais, se purifique cada vez mais na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.